Salve, salve, gurizada! Aqui é o professor Lucas com uma aulinha hoje de eletrodinâmica, tá? Bom, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho do tema primeira lei de Ohm. O que é isso? Explica direito. Bom, quando nós falamos de eletrodinâmica, nós estamos trabalhando com o fluxo ordenado de elétrons, né? Mais conhecido aí por elétrons livres ou corrente elétrica. Mas o que eu preciso para que se gere corrente elétrica? Bom, necessariamente o que eu preciso é de um fio condutor, tá bom? Esse fio condutor, por melhor condutor que seja, ele sempre vai ter uma dificuldade à passagem desses elétrons. E essa dificuldade tem nome, nós chamamos isso de resistência elétrica, que aqui a gente vai nomear por R e representar segundo essa figura aqui, tá? Qual que é a unidade do Sistema Internacional de Resistência Elétrica? É essa ferradura aqui, é o ômega, é Ohm. Por isso, até do nome, primeira lei de Ohm, resistores elétricos. Só o fio já basta para produzir eletricidade? Lógico que não. Eu preciso também do quê? De algo para ordenar os elétrons. Porque os elétrons estão livres, cada um para um lado, e não segue um fluxo contínuo. Quem faz isso? A famosa bateria, a famosa diferença de potencial, ou DDP, que é dado em volts, que a gente conhece lá. Na tomada, por exemplo, da sua casa, é um pouquinho diferente da bateria, mas não vem ao caso agora, mas na tomada lá da sua casa nós temos 110 volts, 220 volts, ou você pode pegar uma pilha comum, 1,5 volts, bateria de um carro, 12 volts, são todos os exemplos de DDP que vai ordenar esses elétrons livres dos fios condutores fluírem. Nesse caso, quando eu conecto uma DDP a uma resistência, surge uma corrente elétrica que nós vamos chamar aqui de I. Unidade no Sistema Internacional, amperes, A. Tá bom? Bom, estudando um circuito simples desse, o cara chamado Ohm verificou que, aumentando-se a voltagem, a corrente aumentava. E esse aumento era um aumento linear. Então, matematicamente, nós podemos afirmar que, se o resistor é dito resistor ôhmico, ele obedece à primeira lei de Ohm. Ele obedece a essa função. E, matematicamente dizendo, essa função ela pode ser descrita por U igual a R vezes I, onde o meu U é a minha ordenada, o I a abscissa e o R é o coeficiente angular da reta. O que eu quero dizer com isso também? Que quanto maior a inclinação da reta, tá bom? Obviamente eu vou ter um outro resistor. Nesse caso, o resistor dessa reta azul, ele tem maior valor do que o resistor da reta vermelha, tá? E se eu tivesse uma inclinação menor, isso queria dizer que essa resistência é menor do que essa e essa é menor do que essa, e assim por diante. Bom, então nós podemos simplificar que o R na formulinha matemática nada mais é do que o meu coeficiente angular. Moral da história, fisicamente falando agora, toda vez que você vê uma resistência na sua frente, você vê. Você é U, volts, na verdade, R, resistência elétrica e I, corrente elétrica. Exemplo fácil para fixar essa ideia. Considere um resistor. Calcule a sua resistência se ele está conectado a uma bateria de 12 volts e essa bateria gera uma corrente de 3 amperes. Então fácil, porque toda vez que você vê uma resistência na sua frente, você ri. Ah, beleza, vamos rir aqui, ó. U é igual a R vezes I. U é 12 volts. R quero saber. I vale 3, passo 3 dividindo. Então, 12 por 3 são 4. 4 o quê? 4 ohms. Então, nesse exemplo básico só de fixação de ideia, nós podemos concluir que a resistência elétrica equivale a 4 ohms. Beleza?